Fala galera, meu nome é Fernanda Cordeiro, professora de Química do Cefet, e hoje a gente vai trazer uma aula bem legal, segundo exame de qualificação de 2017. Para quem está estudando aí para prova única, né? Vai acontecer agora em março de 2022. É uma boa dica dar uma olhadinha nessas questões, tá bom? Então, vamos começar. Vamos dar aquela iniciada. Primeira questão, ele vai falar de um peixe com bexiga natatória. É aquele peixe que ele consegue fazer deslocamento vertical, ele sobe, ele desce, ele vai mais profundo, ele vai mais para a superfície. E aí ele quer saber exatamente o que é capaz de fazer essa mudança vertical dele. Gente, uma coisa que flutua e afunda, ela só mexe numa coisa, questão fácil, era bem óbvia, sim. E às vezes, por ser tão óbvia, vocês às vezes acabam tentando inventar moda. Gente, uma coisa que flutua, ela é menos densa, uma coisa que afunda, ela é mais densa. Então, verdade, não inventa moda, tá? Ele tá mudando o volume e mexendo na densidade dele, tranquilinho, molezinha, vai. Essa questão, ela já é um pouquinho, assim, apesar de não ser difícil, ela requer um pouquinho de atenção, porque ele vai mostrar dois grupamentos presentes na caramboxina, um nome bonito, né? E vai transformar ele numa molécula X. Ele vai falar que esses dois grupos reagem formando um novo grupo. E aí você precisava estar atento que grupo fica e que grupo muda, né? Que grupo que desaparece e que grupo aparece. Então, eu vou fazer uma análise dos grupos para você ver quais os grupos que ficaram e quais os grupos que mudaram. Aí ele quer saber qual é o novo grupo, né? Que novo grupo apareceu, que nova função apareceu. Então vamos lá. O primeiro grupo, esse aqui permaneceu um ácido carboxílico. Ele estava na molécula antes, ele continua na molécula depois. Outro grupo que permaneceu, o grupo fenol, hidroxila ligada a anel aromático. Permaneceu, não modificou. Outro grupo que permaneceu, o grupo éter, oxigênio ligado a dois radicais carbônicos. O grupo éter não mudou. Agora, esses dois grupos aqui, eles reagiram entre si. E é muito tranquilo de você se ligar, porque eu tenho um grupo ácido, um outro ácido carboxílico. Você vê que na molécula original tinham dois ácidos. Na segunda molécula, um dos grupos ácidos desaparece. E o outro grupo é um grupo amina, uma amina primária. A amina é básica, gente. Então, aqui eu tenho reação entre um grupo ácido carboxílico, e um grupo base, grupo NH2. Eles reagem para a formação desse novo grupo que apareceu na molécula X, que é uma função amida. Então, um grupo ácido carboxílico reagindo com um grupamento amina, um grupo ácido com um grupo básico, formou um grupo amida, que é um grupo de caráter neutro. Aliás, essa reação entre ácido e amina já caiu mais de uma vez em exame de qualificação, já caiu em discursiva, tá? Então, muita atenção para isso. Ácido carboxílico, grupo ácido. Amina, grupo básico. Reagem e se neutralizam, formando amida, grupo neutro. Essa questão aqui, gente, na boa, assim, a galera forçou uma barra para dar uma anulada nela. Dá para calcular, o único problema que discutiram é que um indicador de pH, ele não vira tão abruptamente de vermelho para amarelo, de vermelho para laranja, de azul para amarelo, de azul para rosa. Eles discutiram o seguinte, deixa eu te explicar aqui, para você não ficar muito perdido. Eu vou dar um exemplo aqui. Eles discutiram que, por exemplo, aqui, entre esse amarelo e esse azul, tinha que ter aparecido uma zona verde, que é a mistura dos dois. Entre essa zona azul e rosa, deveria ter aparecido alguma coisa em torno de um violeta aqui, sabe? Que é a mistura dos dois. Entre esse vermelho e amarelo, tinha que ter aparecido alguma coisa em torno de um laranja, sabe? Um tom assim mais alaranjado. Sim. E aí brigaram e conseguiram. Mas essa questão, assim, tirando isso, ela não dá para calcular de boa, tá? Ele mostra duas soluções de NaOH, uma de concentração 10 a menos 2 e uma 10 a menos 6. E aí ele vai pingar indicador nas duas
ele quer saber qual desses indicadores ele deveria usar para perceber essa variação de pH. E aí só temos que nos lembrar que esse cara é um NaOH, isso é uma base. Essa concentração é uma concentração de hidroxila, não é uma concentração de H+, tá bom? Então, o que a gente fez? Ó, NaOH se separaria em Na e OH-. A concentração de NaOH vai ser igual à concentração de OH-, que é 1 para 1. E aí a concentração é 10 a menos 2. E aí daqui daria para calcular o POH. Se esse cara é 10 a menos 2, o POH é 2. E aí o que eu fiz aqui foi calcular o POH, que é menos log da concentração de OH-. Então, se isso aqui é 10 a menos 2, o POH é 2. Como a soma pH e POH tem que dar um valor de 14, esse valor aqui é 12. O que faz muito sentido, porque essa solução é uma solução de uma base forte e está com uma concentração, não vou dizer alta, né? Porque 10 a menos 2 não chega a ser nada altíssimo, mas também não é tão baixa, tá? Eu fiz exatamente a mesma coisa para o outro, trocando 10 a menos 2 por 10 a menos 6. Então, calculei pela concentração de OH-, eu calculei o POH, então você quer 10 a menos 6, o POH é 6, a soma tem que dar 14, pH mais POH, e aí calculando o pH dá 8. E aí a gente vendo entre pH 8 e 12, o único indicador que muda de cor, o único indicador que mostraria uma cor para o pH azul, o pH 8, e uma outra cor, pH rosa, né? Que seria o pH 12, seria esse indicador Z. Todos os outros indicadores, tá? Todos os outros indicadores, eles manteriam a mesma cor. O primeiro indicador manteria amarelo, o segundo manteria laranja, o terceiro manteria o azul, mas esse quarto ele mudaria, né? Numa solução ele estaria azul, na outra solução ele estaria rosa. Nenhum problema, até porque não pega essa faixa, né? A questão não pega essa faixa de viragem, ela pega bem para o rosa e bem para o azul, enfim. Conseguiram anular a questão, mas fica a dica de como fazer, né? Numa próxima vez, se ela cair, com certeza vai ter uma cor intermediária aqui. Essa questão aqui, ela já deveria hoje, se caísse algo parecido, ser modernizada, porque em 2017 esses compostos ainda não tinham nomes, eles estavam, né, sendo descobertos e tal, e aqui não tinham um nome, eles agora têm nome, tá? As tabelas atuais já trazem ele com os nomes já devidamente batizados, e eles foram batizados agora há pouco tempo. Então, essa tabela hoje estaria um pouquinho diferente. Ele mostra esses 4 elementos da tabela. Ele quer saber, dentre esses 4 elementos, aquele que apresenta maior energia de ionização. Só para a gente lembrar, galera, o que é energia de ionização? Energia necessária para que eu arranque elétron do elemento. Quanto mais estável esse elemento for e quanto menor ele for, mais difícil vai ser para arrancar o elétron dele. Se ele estiver estável, ele não quer perder elétron. Se ele for pequeno, ele não quer perder elétron. Energia de ionização é uma das poucas propriedades periódicas que gases nobres se incluem, tá? É só raio e potencial de ionização. As outras propriedades de gases nobres estão fora. Então, fica atento. Se ele pedisse, por exemplo, energia de eletroafinidade, né? Eletroafinidade, eletronegatividade, aí gás nobre está fora, tá? Mas raio e potencial de ionização, gases nobres podem fazer parte do grupo. Eu vou, lógico, ter muita dificuldade de arrancar um elétron de gás nobre, mas se eu tiver uma máquina que gera essa energia, eu consigo arrancar de boa. E aí eu vou identificar esses elementos na tabela, eu vou achar esses caras na tabela. Então, eu vou ver que são esses 4 caras aqui. E por que eu marquei isso aqui? Eu já dei a resposta, gente. Porque esse cara é um gás nobre. O gás nobre é estável. E por ele ser estável, ele não vai deixar arrancar elétron dele. Então, ele vai jogar energia de ionização lá para o alto. Ele vai jogar energia de ionização o mais alto que ele puder. Afinal de contas, ele não vai querer permitir a saída do elétron, beleza? Essa questão eu acho que seria a questão mais chatinha e mais difícil dessa prova. Como sempre, estequiometria e soluções, elas acabam normalmente sendo as mais difíceis. Não vou dizer 100%, mas posso dizer quase sempre, tá? Eu aqui tenho, né, uma solução que é uma solução em etapas.
E aí ele vai falar sobre a recuperação de medalhas. Então ele vai pegar o ouro, vai dissolver o ouro e depois ele vai recuperar o ouro. Perceba que nessa reação tem um produto mais importante, que é o produto que contém ouro. Ele vai ser produzido na primeira e ser consumido na segunda reação. Então, a gente pega o ouro, dissolve ele numa coisa que a gente chama de água régia, uma mistura entre ácido nítrico e ácido clorídrico. Dissolve o ouro, ele fica como um composto solúvel. E aí eu uso esse mesmo cara, essa mesma substância, para a próxima etapa, para que aí sim eu recupere o ouro na forma zero. Gente, fica atento a uma coisa, que toda vez que eu tenho reações em etapa e eu preciso fazer estequiometria com elas, eu preciso identificar esse cara que é produzido numa etapa e consumido na outra. Não pode ser o contrário. Tem que ser produzido na primeira e consumido na segunda. E mais do que isso, eu tenho que igualar esses coeficientes, porque eu tenho que ter 100% de aproveitamento. Tudo que eu produzi na primeira etapa tem que ser consumido na segunda. E não está assim. Você vê que eu tenho 1 na primeira e 2 na segunda. O que é que eu vou ter que fazer? Multiplicar toda essa equação por 2. Quando eu multiplicar toda ela por 2, aí eu vou poder cortar esses caras. E a gente vai ver que na próxima página foi isso que eu fiz. Eu vou copiar essas reações, mas eu vou copiar a primeira equação multiplicada por 2 e vou cortar todo mundo que eu puder. Então, eu quero uma relação entre ácido nítrico e o hidrogênio sulfito de sódio. Tá? Hidrogênio sulfito de sódio, beleza? Eu quero a relação entre eles dois. O que eu fiz foi multiplicar essa equação aqui de cima por 2. Então, tá toda ela duplicada. Cortei ouro com ouro. Cortei ácido clorídrico com ácido clorídrico. Cortei uma parte das águas. Cortei esse composto com ouro também, tá? O que eu quero saber é essa relação entre o ácido nítrico e o hidrogênio sulfito. E aí eu percebo que ele me deu essa relação aqui, ó. Eu tenho aqui o ácido nítrico e o hidrogênio sulfito. Cadê? Aqui, hidrogênio sulfito, tá? Eu quero a relação entre esses dois caras. A proporção é de 6:3. Gente, posso simplificar? Claro que pode, gente. Eu aqui botei a proporção que deu aqui, mas é óbvio que a gente pode simplificar, né? Óbvio que eu posso cortar, dá 1, cortar e dá 2. Claro, vai ficar mais fácil a conta, mas eu botei conforme deu aqui na equação. 63 é a massa molar do ácido nítrico, 104 é a massa molar do hidrogênio sulfito. E aí eu tenho 2 vezes 63 gramas de ácido nítrico, que estão para 104 gramas de hidrogênio sulfito de sódio. Aqui é só a massa molar, tá? A massa que ele me deu já está numa unidade legal, que já está em grama, para X. Gente, tá muito tranquila essa questão. Procurem simplificar. Dá para simplificar coisas aqui. Então, vai dar 208 cravadinho. A questão tá fácil, tá? Procurem fazer simplificações. Vai ser muito mais simples, ó. Eu tenho 252 vezes 104, dividido por 2 vezes 63. Pega um desses dois caras aqui, simplifica por 2 primeiro, tá? Eu acho que vai ser muito mais simples. E era isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se puder, deixa aquele like, dá aquela curtida, que eu vou ficar bem feliz. E se tiver algum colega que esteja fazendo um vestibular e puder dar aquela ajudinha, né? Manda para ele, diz para ele que o canal tá legal. Tem muita coisa boa. A gente está se aproximando agora da prova do Enem. A gente já está em novembro. A prova do Enem já é agora, no final do mês. Para quem não sabe, eu fiz um projetinho Enem muito legal. Então, tem mais de 200 questões Enem resolvidas. Elas estão divididas por assunto. Então, dá uma procuradinha lá, tem uma playlist legal de Enem para tu dar aquela reforçada no finalzinho. E aí eu ainda tenho muito material legal da UERJ para postar, tá bom? Beijos, fui!